Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Mundo Corporativo aqui na CBN, trazendo para você as novidades do mundo corporativo, as discussões sobre os mais variados temas. E hoje nós vamos falar sobre o ambiente de trabalho. Inclusive, nós estamos recebendo Daniela do Lago, que é professora da FGV, especialista em comportamento no trabalho, que vai falar sobre as relações no ambiente corporativo, se elas são importantes também para uma carreira bem-sucedida. Tudo bem, Daniela? Como vai? Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos vocês que estão ouvindo a gente. É um prazer estar aqui. Prazer é meu, prazer é da Rádio CBN em recebê-la. Daniela do Lago, lançando o livro Up, 50 dicas para decolar na sua carreira. É a sua Isso, segunda obra, é o seu segundo trabalho, não, isso. Daniela? É isso mesmo, né? O primeiro livro foi o livro Despertar Profissional. Eu trabalho nessa área de comportamento no trabalho. E o ano passado, finalzinho do ano, eu lancei esse segundo livro, que é o Up 50 Dicas para Decolar na Carreira. A ideia Não é central uma sequência do não é uma Despertar, né? sequência do primeiro livro, são Tá. assuntos distintos, atuais e atemporais, né? Todos relacionados a essa parte de comportamento e fala exatamente sobre sua carreira. Então, nesse livro Up, eu acabei reunindo 50 capítulos, Aham. os quais eu coloquei e dividi ele em 4 grandes blocos dentro do livro. Então, eu coloquei 10 capítulos somente para quem está início de carreira. Então, se você tem início de carreira, você pode ir direto nesse bloco e você pode ler na sequência que você quiser as dicas, né, esses capítulos, esses 10 capítulos exclusivos para você. Eu também tenho 10 capítulos só para mulheres no trabalho, né? Ultimamente as mulheres têm enfrentado uma série de dilemas aí, e aí eu coloco, uma série de assuntos comportamentais que são pertinentes para a mulher profissional. Também tem 10 capítulos para quem exerce cargo de liderança, então se você ocupa um cargo de liderança, os grandes dilemas do líder, e 20 capítulos para quem quer dar um upgrade na carreira. Então olha que interessante, então se você é mulher, aí você fala: "Pô, eu posso ler o capítulo das mulheres, também quero dar um upgrade na carreira e ocupo um cargo de liderança". Então o livro você pode ler em qualquer sequência, em qualquer ordem, isso que é bacana e por isso que tá gerando esse movimento muito legal no mercado. Isso é bacana. Agora, Daniela, o que é decolar na carreira? Porque Ah, imagino que isso seja diferente para cada para cada pessoa. pessoa, né? É. O primeiro ponto é as pessoas entenderem o que é essa carreira, né. A Uhum. carreira, gente, não é só a faculdade que você escolheu ou, enfim, o curso técnico ou a empresa o qual você atua, não é. A carreira é uma grande estrada. É uma somatória das suas experiências ao longo de sua vida, tá. Então não é somente aquilo que você estudou. É por onde você trabalha, as amizades que você faz, os cursos que você faz, a grana que você economiza, a grana que você gasta, as viagens que você faz, tudo isso compõe como conhecimento na sua grande estrada de carreira. E aí, o que a gente coloca, né, o que que é decolar na sua carreira, é muito importante que você identifique o que é sucesso para você. E aí, esse é um primeiro ponto que muitos profissionais acabam tropeçando. Porque eles começam numa empresa, entram num sistema para trabalhar e acabam não reparando o que que é o sucesso para mim, e Tá. acabam correndo atrás de sucesso que tem significado para um outro alguém. É isso que eu ia te perguntar. Antes de você definir exatamente o que é sucesso para cada um, quando é que eu começo a me preocupar com essa carreira que você disse que é uma longa estrada? Porque Aham, digamos que nós estejamos falando agora para alguém que está em início de legal. carreira, que está no primeiro trabalho, que está atuando como estágio ou como um trainee, de repente ele não tem essa preocupação com a carreira. Eu sou jovem ainda, Eu tenho eu tenho tempo de tempo. errar, de fazer outras Uhum. coisas. Ele tem que se preocupar com essa longa estrada desde já, um pouco mais à frente. Qual é a tua avaliação disso, Legal. Ele tem que sempre se Daniela? ele tem que ter um norte, Aham, né. Eu costumo trabalhar muito a questão de visão de futuro, tá. que está atrelada a essa experiência do sucesso. O que que eu quero alcançar e onde eu quero chegar. É muito importante que você olhe lá à frente. Eu costumo brincar com o tempo, eu falo: "Pensa comprido", né, veja o que É, realmente você quer ali para você. E aí você acaba escolhendo um curso que vai te deixar, enfim, nessa estrada daquilo que realmente você quer alcançar. Mas em termos de tempo para o pessoal que está ouvindo a gente ter uma noção, então se hoje eu começo a trabalhar em qualquer lugar, em qualquer atividade, em 5 anos eu começo a colher os primeiros frutos dessa carreira. em 5 anos. 5 anos. Em 10 anos eu chego no ápice de uma carreira. Em 20 anos eu consolido. Né, a gente estava comentando você que está há 25 anos, 25 Exato. ou 26, 25 indo para não, indo minto, 26 indo para 27. então, 27 anos, então você consolidou. E aí o que acontece? Fala: "Ah, consolidei a carreira, terminou minha carreira?" Jamais. Aham.
com absoluta certeza você começa a falar, puxa, eu quero me aprimorar, Não, sem mas dúvida. seguir nessa estrada, ou eu quero, enfim, expandir outros Só para conhecimentos. ilustrar isso que você está dizendo, acho que o momento é exatamente esse. Você acaba, de algum modo, ampliando a tua área de atuação, Aham. tentando fazer outras coisas que também te agradem, né? Pelo Isso. menos É, é o que eu é sinto sua nos últimos anos, é. exato. É a minha En- percepção. Então, assim, é uma grande estrada, né? E muitas pessoas querem colher rápido os frutos de uma carreira, acham, enfim. Por isso que a gente tem que perceber o que, que é esse lance do sucesso. Então, quando a gente fala primeiro, decolar a carreira, né? A carreira está atrelado ao que a gente chama dessas conquistas, né? Ao longo, é uma grande estrada, é uma grande trajetória. Por isso, gente, que olha que interessante, não faz sentido a gente comparar carreiras. Porque eu tenho as minhas conexões, aquilo que eu Que é a estudo, história do quem sucesso que você ia dizendo, eu te interrompi. Você falou que sucesso é diferente para cada para um, cada um. para cada um. Você sabe que eu também trabalho com processos de coaching. Tá. E coaching nada mais é do que o desenvolvimento de uma competência comportamental. Eu trabalho muito com alguns presidentes, vice-presidentes, diretores, e é muito comum, esses executivos, quando começa o trabalho de coaching, eles confessam assim para mim, falam: "Olha, eu gastei 14, 15 anos lutando por esse cargo e eu alcancei. E quando eu cheguei, eu vi que não era nada daquilo que eu queria". É isso que eu chamo da experiência. Muitas pessoas entram numa empresa e acham que esse tal de sucesso, crescer na carreira ou decolar na carreira, muitas vezes assumir um cargo em nível hierárquico, né, um cargo de líder, quando na verdade não é para todo mundo. Vocês já repararam que não existem lugares diretores e presidentes para todos vocês? Sim. Né, então isso não é para todo mundo. Por Uhum. isso que você tem que se conhecer, para saber que realmente onde você pode ampliar e o que que você busca daquilo, qual é a experiência que você quer vivenciar, que você quer experimentar, né. E aí que tá a sacada, porque aquilo que eu quero experimentar é onde eu vou correr, é onde eu vou fazer todos os meus esforços para conseguir decolar, para conseguir alcançar, para conseguir ter uma certa velocidade, não é só velocidade, mas sim estar na estrada certa. Qual é o momento de eu avaliar essa minha carreira? Nós citamos aqui a questão do jovem, você falou que é uma estrada longa, né, que é importante Isso, você é. se preocupar eventualmente com isso. Mas, digamos que você esteja lá já com alguns anos dessa estrada. Aham. Como é que eu tenho esse start para dizer: "Espera aí, eu Se eu preciso tô reavaliar a evoluindo, se minha eu não tô carreira, evoluindo, preciso ver para onde eu vou". Como é que isso se dá, E Daniela? se Como é que dá eu em percebo isso? boa, se dá em termos do conhecimento, tá. Se você tá aprendendo coisas novas. Tá. Então, gente, você tá aí nesse trabalho, qual você tá fazendo, geralmente eu falo: "Espere um ciclo". O que que é um ciclo? As empresas, na maior parte, principalmente aqui no Brasil, funcionam anualmente, né. Então você tem as metas anuais e isso é um ciclo para você experimentar, e aí você obter um certo resultado. Passado isso, é muito interessante o que você vá se aprimorando, você vai tendo conhecimento. Veja que, né, vocês aqui na rádio, né, o pessoal, entende todas essa habilidade técnica, assim dizendo. E aí você assumiu tem a plenitude desse trabalho. E só para lembrar, como você citou que eu estou aqui há muitos anos, e efetivamente estou, quando eu entrei aqui a gente não tinha, toda essa Isso, tecnologia que a gente que tem você hoje. tem hoje. Fomos nos adaptando a ela, Aham, né. e crescendo, e aprendendo, Sim, né, claro. e tem coisas diferentes. E olha que interessante, você estava comentando comigo, né, apesar de, eu tô na frente do microfone todos os dias, Uhum. mas o convidado é diferente, eu troco experiência, eu tô Tô conhecimento, eu aprendendo tô todo dia. aprendendo, isso é indício de crescimento, tá. Então, você consegue perceber que você está crescendo, que você está decolando, que você está desenvolvendo na carreira à medida que você está aprendendo algo diferente, algo novo e crescendo e expandindo. Eu acho que isso vai ao encontro da pergunta aqui do Rogério Caramante, que ele nos fez pelo Facebook. Ele pergunta assim: "Professora, o quanto conhecimento e aprofundamento sobre negociação ajudam em ser bem-sucedido?". Olha, ajuda bastante, E né. essa negociação acho que vale para todos os setores, né, seja Isso, numa negociação comercial, numa comercial, negociação de relação com o teu superior também, não, Daniela? lógico, sempre. E essa é uma competência, eu falo, gente, as competências comportamentais, como negociação, comunicação, gerenciamento de conflitos, liderança, são competências comportamentais. Elas te ajudam não somente no trabalho, elas te ajudam em casa, te ajudam na comunidade a qual você atua, enfim, não importa. Então, eu falo, você começa a desenvolver competência comportamental desde criança. Negociação, por exemplo, quem tem irmão, sabe, começa a Já desenvolver começa isso negociando desde criança. desde cedo, se quiser realmente alcançar aquilo que você quer. Então, sempre vai te ajudar.
Eu costumo dizer que a habilidade técnica, ela faz você chegar. Então, qualquer empresa, você entra numa organização segundo habilidade técnica. Alguém analisou o seu currículo, você tem uma formação em alguma coisa, um curso tal, é uma habilidade técnica. Então, você entra nas organizações de qualquer trabalho segundo habilidade técnica. O que faz você permanecer no trabalho, ser promovido, até mesmo demitido, não é sua habilidade técnica, é sua habilidade comportamental. Então, essa negociação com teu chefe para negociar o tipo de trabalho, aquilo que você está aprendendo, uma promoção, né, um cargo diferenciado, enfim, um- uma forma do seu trabalho, algo que você queira, isso Uhum. sempre vai te ajudar. Eu tô para A ver gente quanto uma negocia o tempo inteiro, a então. todo momento. Eu tô para ver quando uma habilidade comportamental te prejudica, Tá. né? Essas habilidades, Daniela, como você disse, quem tem irmão começa negociando desde cedo. Com o próprio irmão, com os pais, Isso, etc. Quer é. algo até melhor que o irmão, quer Com ter um uma amigo da preferência em alguma rua, coisa. isso, é. Isso a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Ao E longo da vida. chegando no mundo corporativo, você tem alguma noção, mas obviamente você tem outras regras, outras opções ali. Isso, O que eu queria te perguntar é o seguinte: quando você está no ambiente corporativo, as regras são as mais variadas possíveis, não? sempre. Ou existe alguma regra em comum? Existe algo em comum que a gente tem que manter em qualquer ambiente corporativo? Não, olha só, é lógico, o mundo corporativo obedece uma série de regras, Aham, tá? Por isso que a gente usa a expressão jogo corporativo. O que que é tá. um jogo? Como qualquer outro jogo. Você abre um tabuleiro, eu girei um dado, pego uma cartinha, tá escrito avance 3 casas. Você, né? Ganha uma vida, você, Aham. e tem aquela cartinha volte ao início do jogo. É. Fique 3 rodadas sem jogar. Né? Então, é um jogo. Então, a premissa. E, gente, esse jogo não está descrito em nenhum local. E é um jogo comportamental. Então, tem organizações que, por exemplo, as metas não estão claras, não estão definidas, você não tem uma ferramenta para comprovar sua competência. E ali, provavelmente, o jogo se dá através dos relacionamentos. É a tal que o povo chama da tal politicagem. Então, muitas pessoas são promovidas segundo o relacionamento, sabe? Então, aí cabe essa habilidade. Outras organizações já não. Você tem ferramentas técnicas que comprovam a tal da meritocracia. Então, eu atingi um resultado, eu vou ser promovida mediante aquilo. Acaba ferindo o resultado e E aí, analisando o seu enfim, o comportamento. jogo é muito aberto, muito Nesse, claro. nesse jogo entra aí a questão do marketing pessoal? Que cá Sempre. entre nós também, algumas pessoas têm dificuldade no Muita. marketing pessoal, É. porque tem receio, de parecer pedante ou até mesmo Isso, arrogante. Como é que arrogante eu e tal. trabalho Bom, isso, é uma Daniela? confusão, tá? Inclusive Uhum. tem Ah, capítulos tem? no meu livro No Up? sobre isso, Legal. sobre marketing pessoal. No Brasil, as pessoas confundem uma série de coisas. Fala, puxa, ou o meu chefe deveria saber, as pessoas deveriam saber o que realmente eu faço e como eu mostro isso. Ou as pessoas falam, ai meu Deus, será que se eu mostrar, se eu falar de um ponto forte meu, o que que o outro vai pensar? Acabam confundindo isso, tá? O marketing pessoal, gente, é muito importante com que você avalie e evidencie mesmo o seu talento. Quando é que eu me torno arrogante? Quando eu aproprio do talento alheio, Tá. tá? O trabalho é de um outro alguém, e aí, lógico, eu não valorizo aquilo, ou eu falo que aquilo é meu. Aí o negócio fica esquisito, tá? Mas é muito importante que você se conheça e você saiba evidenciar os seus pontos fortes. Porque se você não souber fazer isso, ninguém fará por você. Vamos pegar um exemplo, vamos traçar um paralelo com outras culturas. Vamos falar de esporte, né, eu não sei, quais são os segmentos específicos que as pessoas que estão vendo a gente estão ouvindo, elas atuam. Se eu pego o futebol, o Cristiano Aham. Ronaldo que foi eleito de novo agora o O melhor melhor do jogador do mundo, mundo. tá. Quando o Cristiano Ronaldo faz um gol, como que ele comemora, né? Ele não se esconde, ele fala: "Ai gente, desculpa, Não, foi eu tô aqui, mal". ele Ele fala. fala: "Eu tô aqui", É. né. E muitas pessoas olham aquilo como uma atitude arrogante dele. Mas, na verdade, gente, olha que interessante, ele tá lá mesmo. O cara é bom e ele tem pleno conhecimento disso. Então não adianta nada você achar algo de você, você também tem que mostrar resultados, né. E o mundo corporativo ele funciona dessa forma, você precisa evidenciar. Da mesma forma que a gente está sempre aprendendo e a gente erra pra caramba, você acerta muito. E você tem que colecionar esses acertos, porque isso te ajuda no momento de negociação. Então o marketing pessoal ele é crucial. A única forma de eu conseguir desenvolver isso de uma maneira fluente, de uma maneira fácil, é você se conhecendo e sabendo exatamente quais são suas potencialidades e, lógico, suas fraquezas também. O Caio Freitas, nosso ouvinte, mandou uma mensagem aqui, diz que tem 24 anos, é formado em gestão de RH, Boa. pós-graduanda em gestão de pessoas, agora tem interesse em fazer o curso de administração para ampliar os horizontes, para expandir, Legal. diz aqui o Caio.
Eu adoro a área de negócios, tenho o sonho de ser um empreendedor. Como dosar, pergunta ele, Daniela, a vontade de decolar na carreira com um mundo tão competitivo e É. se sobressair? Pergunta aqui o nosso ouvinte, o Caio Freitas. Legal. Caio, o mundo sempre foi competitivo, sempre foi competitivo. Esse é o nosso sistema, tá? E é claro, vence aquele que melhor se prepara. E de algum modo serve de impulso para a gente também em algum momento, né? É Se não tiver claro, competição, eu vou é acomodar. claro. Eu falo, não existem lugares lá no pódio de primeiro lugar para todo mundo. É. E às vezes, né, o que difere o primeiro lugar para o último são frações de segundos, né, num esporte, por exemplo. E aí sempre tá à frente. Esse é o jogo. Então, se uma vez que é esse o jogo, então eu vou aprimorar sempre. Ele tá no início, ele tem 24 anos. Eu gosto muito, eu também sou empreendedora, eu tenho 2 empresas. E ser empreendedor no Brasil é um grande desafio. Eu valorizo o empreendedorismo. E mesmo você que atua numa organização, é possível com que você empreenda na própria organização. Como? Se eu vejo um processo novo, se eu consigo melhorar uma estratégia, isso é uma técnica de empreender. Então você pode empreender até dentro de uma organização. Mas o empreendedorismo, propriamente dito, você abrir sua própria organização, requer aí estudo, né, uma visão muito pragmática, um bom planejamento antes da execução. Muitas organizações da empresa acabam no primeiro, segundo ano pela uma visão muito romântica Aham. do que é abrir o seu próprio negócio. Então, assim, é você encarar, né? Como é que, pô, o mundo é tão competitivo? É difícil, é sim, mas isso você tem que levar por esse outro lado, de que eu vou vencer e eu vou me preparar melhor e o gosto é muito legal quando a gente consegue alcançar aquilo que Daniela, você tinha planejado. eu queria só voltar um pouquinho na questão da política de relacionamento, porque tem uma questão aqui dos nossos ouvintes a Hã. respeito disso. Ele diz aqui, mas professora, qual o limite entre a política do relacionamento e o E puxa-saquismo puxa-saquismo. muito comum em época de crise, onde vale tudo para Aham. sobreviver? Pergunta aqui o nosso ouvinte. Olha, primeiro, né, gente, não vale tudo, hein. Isso pode te custar muito caro, tá. Quando a gente sabe entre um ou outro, tá, o marketing pessoal, a política de relacionamento, é nem todo mundo que trabalha comigo eu gosto. Eu gosto dos meus amigos, porque Uhum. meus amigos eu escolho. Quem trabalha comigo, não. Então gostar, gente, não entra nas relações corporativas, porque as pessoas são diferentes. O respeitar entra. Então é natural com que, ok, tem pessoas no trabalho que naturalmente me deu bem, do nada, sei lá, ela não fez nada, eu adoro ela, e tem pessoas que é um Que eu pouco tenho alguma esquisito. restrição. Isso é normal das Isso relações é normal. humanas. E no trabalho, isso tem que acontecer porque a gente precisa de pessoas com visões diferenciadas, ok? Esse é o primeiro ponto. Agora, mesmo com essas pessoas, eu preciso manter um bom relacionamento. O que que é um bom relacionamento? Eu sou aberto, eu ouço, eu compartilho, eu divido as minhas opiniões, enfim, eu compartilho meu trabalho, eu ensino, eu aprendo, eu estou disposto a ouvir, tá? Isso é uma coisa, né? O puxa-saquismo é quando enfim, eu vou além desse negócio e aí, independente do que a pessoa faça, se esteja certo, se esteja errado, eu tô junto, né? Por que que isso é muito frágil? Porque à medida que aquela outra pessoa saiu da empresa, você tá lascado, Uhum. né, então não te sustenta a longo prazo. Então assim, não é uma estratégia que eu vejo como muito inteligente você ir por esse lado, porque e não é ge não é verdadeiro isso, nesse momento de crise vale tudo, e se eu puxo o saco de alguém eu estou seguro, isso não é garantia de nada. Agora, Daniela, o que que é mais importante? A habilidade técnica O ou o comportamental. comportamento? Ou seria um conjunto dessas duas coisas? Os 2 são muito importantes, tá. Gente, não tem fundamento sem o outro, um não tem fundamento sem o outro. Por mais que você seja muito bom na parte comportamental, mas se você não tiver a técnica, em algum Não vai se momento, sustentar. não vai se sustentar. E o contrário também. Só que entre um ou outro, vamos supor que eu esteja contratando uma pessoa, Aham. e aí ela sabe trabalhar muito bem em equipe e tal, só que ela não tem aquela habilidade técnica. A habilidade técnica eu capacito. Ela é mais fácil, assim dizendo, de alcançar do que a habilidade comportamental. A habilidade comportamental requer escolha. E não tem nada a ver com idade cronológica, com experiência profissional, o tempo de carreira. Eu conheço várias pessoas com idade cronológica avançada, são extremamente imaturos em termos comportamentais. Conheço E vários o jovens que contrário estão no também. início de carreira, que são Aham. extremamente maduros. Então, os 2 são importantes, mas o que te impulsiona na carreira ou te prejudica é a parte comportamental, tá, é a parte comportamental. Então, voltando, né, dar os exemplos até de esportes, né, se eu pego
A gente teve Copa do Mundo alguns anos atrás, alguns jogadores que dão uma cotovelada, que dão um chute, são expulsos, nunca mais voltam nisso. Então não é falta de habilidade técnica, é a parte comportamental. O 7-1 que a gente levou, Aham. né, não é o que faltou habilidade técnica para os jogadores, e sim na hora da crise, na hora do pânico, ficou todo mundo travado, ninguém soube o que fazer. Ninguém Então tomou uma falta de atitude. isso, falta de habilidade comportamental. É a tal Comportamento. Ali inteligência faltou o comportamento. emocional, né. Então assim, o que te impulsiona ou prejudica é a parte comportamental, ela é, digamos assim, um pouco mais importante do que a habilidade técnica, mas os 2 têm que funcionar em paralelo, Qual é o papel que as redes sociais desempenham nesse momento do upgrade da carreira atualmente, Daniela? tá. Porque, entre aspas, é algo novo. Aham, Algo que é, alguns anos atrás não existia, mas que hoje é muito isso. importante nesse Muito, cenário muito. corporativo. É, Muita gente é contratada através através de disso. rede É, social, através do currículo que está em determinada rede social, até mesmo do seu aham. comportamento. Como é que papel que elas desempenham no upgrade da carreira? Olha só, gente, a internet ela é crucial hoje para uma vida profissional, Sem dúvida. ok? Você precisa estar lá. Eu falo, não são as redes sociais, estão acabando com o seu tempo, muito menos com sua produtividade. É você que não sabe lidar com isso. E se você escolheu o mundo corporativo, tá? Que é o nome até do nosso programa aqui, se você escolheu essa estrada de carreira, ela obedece regras sobre as redes sociais. Então, se eu sou da música, por exemplo, tenho uma carreira musical, tem regras as quais eu posso postar. Se eu sou um artista, se eu sou um comediante, tem regras. Se você escolheu estar trabalhando numa empresa, também tem regras. Então, muitas pessoas falam assim: Dani, o que eu posto numa rede social pode me prejudicar no trabalho? Pode. Pode. Mas eu sou um ser humano complexo, eu postei isso fora do horário de trabalho. Não importa. Vai te prejudicar do mesmo jeito. Aí a pessoa fala: é justo? Eu falo: não, não é justo. Mas quem falou que o mundo é justo? Não chegamos ainda num equilíbrio em termos de rede social. Então uma dica, Até hein, por ser novo, né, Daniela? é por ser Aham. nova, as pessoas não sabem ainda, tá. Então o que eu mais a internet ou ela te ajuda ou ela te prejudica. E a internet ainda, gente, é um ambiente muito violento. Qual é a dica? Eu vou dar agora, Ah, tá. Então olha só, se você trabalha numa empresa, tá ouvindo, a gente trabalha numa empresa, o que que você pode e o que você não pode postar? Postar um livro que você lê, então, por exemplo, eu li um livro, não importa qual, eu tiro uma foto lá da capa e coloco sempre um conteúdo a respeito disso. Se eu vou numa aula, o pessoal vem na minha aula, na própria FGV, ou qualquer outro curso que você fizer, posta lá uma informação curtinha a respeito daquilo que você aprendeu disso. Postar uma foto da sua família, do seu animal de estimação, ou você fazendo um esporte, um hobby, desde que seja um hobby socialmente aceito, tá? Isso jamais vai te prejudicar. Agora, falo, Dani, eu também vou numa balada. Posso uhum. postar? Pode. Mas toma cuidado com a sequência de posts, porque olha só que interessante. Eu atuo nessa área de recursos humanos e hoje, gente, o LinkedIn, ele é muito importante, mas no Brasil as pessoas olham muito o Facebook e o Instagram, Tá. tá? Então você tem que estar Instagram, Você diria que Face, eles são mais Twitter e importantes que o LinkedIn. LinkedIn hoje? Olha, o Só para LinkedIn completar uma pergunta aqui também. são, principalmente, né, na Tá, na contratação. Então você tá. vai ter que tomar um cuidado com esses posts. Vamos supor que eu tenho 2 profissionais, tá? E os 2 tecnicamente são pau a pau, assim dizendo, Aham, tá? São compatíveis. tá. E eu vou dar uma olhadinha, o que que a pessoa pensa, como é que é a vida dela lá na rede social. E uma pessoa tem uma série de posts, assim, de um livro, de um seriado que ele leu, que ele viu Ele que viu. é bacana, que não é, de um filme que ele assistiu, e de uma reportagem, de um link que ele compartilhou e também de uma balada. E o outro só tem de, sei lá, de repente só baladas, bebidas, festas e tal. E olha que interessante, esse outro que só tá na balada, bebida, ele também lê pra caramba, só que ele não postou isso. E aí, o que que eu entendo? Eu falo: "Pô, quem é que eu vou contratar?", tá. Ou ele coloca lá que odeia o partido tal, né. Então, gente, cuidado com estas coisas. Aquele discurso raivoso, né? Muitas pessoas falam assim: "Dani, mas que hipocrisia". É verdade. Quando é que você achou que o nosso mercado não foi hipócrita, tá? Até E porque, em algum momento, esse que está postando um monte de livro, ele pode também estar meio que falseando ali o perfil, né? então, não sabemos, É mas aí isso. que tá, Mas então na hora da pesa. decisão vai pesar. É isso mesmo. Entendi. Então, por exemplo, tem gente que me escreve, né, eu também sou colunista, eu escrevo para o UOL, eu recebo um monte de e-mail, vocês podem me escrever, eu respondo todos, né, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. E muitas pessoas, escrevem, porque estão sendo prejudicadas devido às redes sociais. Então tem gente que fala assim: "Pô, mas eu postei uma foto de lingerie, de biquíni, de sunga, porque eu achei Uhum. legal e tal, mas tá todo mundo falando".
né? Mas a Madonna também faz isso. Eu falo, gente, mas peraí, a Madonna, a carreira dela é É essa, ela essa. é cantora. Você não vê a Madonna de pijama pintando o Jardim Secreto e É. faz isso porque não cabe na estrada de carreira dela. Então, qual é a dica, gente? É o seguinte, tô na dúvida se eu posto ou não. A dúvida é não posta. Daniela, eu tenho uma série de outras questões aqui, mas o tempo avança É, passa enfim, rápido, passa é. muito rápido, a gente não vai ter tempo de fazer todas as perguntas. Mas vamos aqui tentar Mas eu acelerar um posso pouco. voltar, a gente marca um outro, Seria né? O pessoal muito pode mandar aí pelo seria o Face as ideal. perguntas também, pode mandar lá no meu site, eu respondo todas. Qual é a importância do líder num processo de upgrade, do colaborador? Por exemplo, quando é que eu sinto ou como é que eu identifico se o meu líder me auxilia Ou ou te se ele me deixa trava. estagnado, me deixa travado? Não é nem prejudica, mas me deixa estagnado. Olha que boa pergunta, né? O papel do líder é o quê? É orientar, estimular, trocar, aprender, crescer, Uhum. deixar na estratégia, desenvolver e deixar aquela pessoa voar, assim dizendo. Esse é o papel do grande líder, tá? Então, cabe ao líder também olhar o talento e desenvolver aquele talento para a pessoa seguir aquilo. Tá? Infelizmente, ainda hoje, a gente vivencia uma série de pessoas que assumiram um cargo de liderança sem sequer perceber a importância e as dificuldades que se tem esse cargo. Então, o cara é muito bom tecnicamente, ele foi promovido a líder. Aí você perdeu um excelente técnico, ganhou um péssimo líder. Aí o cara tem que lidar com essa habilidade comportamental, lidar com gente, ele não sabe fazer isso. E ele acaba minando muitas vezes, ou até o que é pior ainda, prejudicando o crescimento de algum outro profissional. Uhum. Então, gente, quem tá ouvindo a gente, se você porventura se sente desta forma, né? É tão interessante a relação de líder e liderado. Quando às vezes eu quero que minha coluna dê uma agitada, eu falo do chefe, a galera desce a lenha no chefe, eu falo, eu não entendo por que que isso acontece, que não deveria ser assim, tá? Então, cabe a cada profissional gerenciar a sua própria carreira. Não é sua empresa que faz um plano de carreira, é você que Você é sabe aquilo, responsável pela sua você carreira. é o único responsável por isso. E você está um período naquela organização para você aprender, crescer e avançar. Se você já desenvolveu um tempo e realmente não está dando certo, está na hora de rever, mudar algumas atitudes. Veja bem que eu não estou incentivando que a pessoa rapidamente desista daquele projeto, daquela empresa e tal, mas você vai ter que analisar. Então, cada caso é um caso. Aliás, em alguns momentos você acaba ficando desmotivado. Como é que eu retomo o ânimo? Como é que eu recupero esse pique se em algum determinado momento da minha carreira eu estiver desmotivado? Até ouvi um caso recente que a pessoa tinha uma promoção interessante, ele ia adquirir um cargo muito bom e ele sentia um certo vazio, mesmo com todos os benefícios e tendo lutado por tudo aquilo. Como é que eu Aham. recupero esse ânimo, Ó que Daniela? interessante, esse caso aí, provavelmente a pessoa lutou por algo que não era Pode dela, ser. ela não entendeu o real significado do sucesso para ela, e ela correu atrás de sucessos alheios. E aí esse vazio vem exatamente por causa disso. Agora, gente, motivação é o seguinte, significa motivo para ação. Eu preciso ter um motivo. Se eu tenho um motivo muito claro daquilo que eu quero, eu ajo, eu tenho ação na direção daquele motivo. É esse o gás, é essa energia que você tem que ter da ação para alcançar esse seu motivo. E o motivo, gente, a motivação é intrínseca, ela é interna, tá? Cada um É tem o como o seu sucesso, cada um tem motivo. o seu. Isso, Tá. é essa a diferença. Muitas pessoas falam assim: "Pô, eu tô desmotivado, meu chefe, a culpa é do meu chefe, a culpa é da empresa". É lógico que esse ambiente contamina da mesma forma como contagia. Agora, mesmo contagiando, não é garantia que você vai ficar motivado, porque se você não tem um motivo. E motivação, gente, não tem nada a ver com animação, hein? Eu conheço várias pessoas super animadas que são desmotivadas, porque ela não tem um motivo certo. Conheço várias pessoas que estão chateadas e mesmo assim conseguem agir na direção do seu motivo, tá? Então, às vezes, essa confusão que a pessoa faz. Então, com a motivação e a animação, tá? A injeção de ânimo no trabalho e o motivo. Porque a motivação, ela é além, é uma constante. Então, tem dias que eu tô super alegre Aham. e eu corro atrás do meu motivo. Tem dia que eu tô chateado e mesmo assim eu continuo agindo na direção do meu motivo. Daniela, para a gente fechar aqui a nossa conversa, Daniela do Lago trazendo dicas para decolar na sua carreira, é o tema do mais recente livro dela, Up, 50 dicas para decolar na sua carreira. Isso. E para a gente fechar, é necessário ter um plano B de carreira sempre ou Sempre, não? É? sempre, claro, né, gente? Precisamos, isso que nos move, tá?
Então você exercitar isso. É um grande exercício também ter um plano B, pensar numa outra alternativa, se caso alguma coisa Que nem aconteça. sempre esteja ligado com aquilo que eu atuo? Exatamente, que Tá. nem sempre. Então, assim, isso faz com que você não fique muito acomodado, tá? Isso é bom, é um bom exercício. Eu recomendo. Eu tenho um capítulo inteiro que fala isso, até no meu primeiro livro, no meu segundo livro também, tá? Todos os livros vocês encontram em qualquer livraria desse país, tem no site, também tem no meu site, danieladolago.com.br. Enfim, então assim, gente, é muito importante que a gente tenha sempre uma outra alternativa. Existem infinitas possibilidades e você como ser humano, né, não tem só um único Muitas talento, vezes você se tá? fecha ali na sua caixinha e acaba E acaba não não saindo do enxergando, quadrado, né? alternativas. Então todos nós, seres humanos, temos uma série de potencialidades. Por que não experimentar as suas e expandir melhor ainda? Eu conheço uma série de profissionais que começaram a pensar nisso e realmente descobriram essa motivação, descobriram esse significado em outras áreas, tá? Então cabe aí a cada um saber. E no livro tem dicas práticas de como é que eu alcanço Fazer isso. uma reflexão sobre isso. Isso. Daniela do Lago, nossa convidada de hoje aqui no Mundo Corporativo da CBN, especialista em comportamento no trabalho, falando sobre como as relações no ambiente corporativo são importantes para uma carreira bem-sucedida e dicas para decolar na sua carreira. Tema do mais Isso. recente trabalho dela, Up, 50 dicas para decolar na sua carreira, da editora Integrare. Daniela, muito obrigado por estar Eu aqui que conosco no Mundo agradeço. Corporativo. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui, viu, gente? Qualquer outras informações acerca de comportamento, pode acessar meu site, danieladolago.com.br. Tem as redes sociais, o Instagram também, Daniela do Lago, tem lá o Facebook, tem um monte de vídeo, um monte de informação. Mandem as dúvidas, as perguntas, eu adoro trocar com os ouvintes e foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada e até a próxima. Prazer foi nosso. Muito obrigado também a você que nos acompanhou aqui no Mundo Corporativo da CBN, mais uma vez falando de gestão, falando de mercado de trabalho. Semana que vem tem mais. Até lá.